Daniel, quando ouviu tudo aquilo, falou, peraí, eu li isso em algum lugar e o texto era inspirado. Daniel foi para o texto de Jeremias. E o que ele fez quando ele descobriu que estava lá e que Deus havia prometido que as coisas seriam daquela forma, ele se pôs a orar pela graciosa restauração do povo de Deus à sua terra. Observe então que Daniel, mesmo vivendo tempos de grande decadência espiritual, que não são diferentes dos nossos tempos, como eu acabei de ilustrar, ele não se perguntava se Deus é soberano por que orar. Porque a pergunta está errada. Daniel sabia por que ele é soberano, então ele orava. E essa é a resposta. Se Deus é soberano, orar faz sentido. Se Deus não é soberano, então não vale a pena orar. Mas se Deus é soberano, por que eu oro? Porque Ele é soberano. Foi precisamente quando Daniel leu nas Escrituras o plano de Deus para julgar a Babilônia e restaurar o seu povo, que ele viu o plano soberano de Deus começando a ser posto em prática na história. E a reação dele foi orar. E ele não fez uma oração de ação de graças. Não foi aquela oração, Senhor, faz a tua vontade. Não, a vontade de Deus já estava escrita lá. Não precisa dizer para Deus fazer a vontade dele. Ele é soberano. Então ele disse assim, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, age. Porque o Senhor é soberano. Quando foi a última vez que a leitura da palavra de Deus te pôs de joelhos para orar? Calma, calma. A pergunta aqui não é para te deixar sem graça. Porque se a resposta for, uai, pastor, ontem, é isso aí? Esse é o ponto do sermão? Foi ontem. Eu estava lendo a Bíblia. Ótimo, graças a Deus. Mas é que tem gente que nem se lembra quando foi a última vez. Tem gente cuja resposta é um desajoitado nunca. Geralmente o que me põe para orar de joelhos é dor, é sofrimento, é pessoas passando necessidades, é notícia. O jornal, ele me põe de joelhos várias vezes para orar. Às vezes a internet, o portal de notícias que eu sigo, ele me põe para orar várias vezes. Não foram as notícias no jornal da última hora anunciando Dario às portas que pôs Daniel para orar, foi a leitura do texto bíblico. E essa é uma importante lição para nós. Muitos de nós provavelmente têm experimentado separar um tempo para orar, mas sem saber exatamente sobre o que orar. Já fez isso? Já tentou orar e, Senhor, vou orar 5 minutos. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi estar no seminário e eles pedirem para fazer relatório do tempo que eu fazia as coisas. E uma das coisas na minha época era dizer quanto tempo eu orava. E eu peguei uma semana para anotar. Tudo que eu orar, eu vou. E eu comecei segunda-feira com a seguinte profecia. Vai dar umas 2 horas de oração por semana, porque eu sou vagabundo que só. Cronômetro. Fechava o olho, eu estava cronometrando. Andava com um cronômetrozinho no bolso, porque eu queria saber quantas horas, que aí eu ia fazer o cálculo. Eu orei essa semana, vida normal, multiplica por 4, tem relatório pronto. Eu não vou dizer quanto tempo deu, não. Porque teve momentos que eu até esqueci de cronometrar, porque eu tinha esquecido de orar. Irmãos, existe um puritano que disse lá no passado que se você quiser deixar um crente sem graça, pergunta para ele quanto tempo ele está orando. Porque nunca basta. Você sempre vai precisar orar mais. Então, meu ponto aqui não é falar do óbvio, você está orando pouco. Meu ponto aqui é dizer, quando você está com dificuldade para orar e não sabe nem pelo quê, muito provavelmente é porque você está sem conteúdo bíblico. Mesmo em meio a tribulações e dificuldades, algumas vezes a gente mal sabe orar. E nessa circunstância, nós podemos recorrer às Escrituras e buscar nelas as palavras para orar. E, principalmente, orar por aquilo que Deus claramente prometeu. Porque tem gente orando por cumprimento de promessas que Deus nunca fez. Senhor, cumpre na minha vida aquela promessa. Mas quem prometeu foi o cantor, não foi Deus. O que Deus prometeu está na Bíblia. E lá Deus tem trato com gravadora de CD para agora cumprir promessa que o povo está cantando por aí. Quem disse que hoje o seu milagre vai chegar?
Ah, porque morreu, aí o milagre chegou. Olha, milagre não é morte. Se o milagre é morrer, grande milagre é. Eu gosto mais daquele milagre em que você sai vivo do outro lado. Esse é o milagre que eu vejo na Bíblia. Já pensou se o grande milagre de Daniel, quando ele entrasse na cova dos leões, era não sobrar nada? Que milagrão, hein? Bom. E de Elias? Que milagre bom. Desce fogo e não desce para nenhum dos dois e eles empatarem. Cada um fica com a sua religiosidade. O importante foi que emoções eu vivi? Não. O nosso Deus prometeu coisas que você não faz ideia. Ele ensina a gente a orar pela nossa pátria, ele ensina a orar em tempos de perseguição, ele ensina a orar sobre os filhos, ele ensina a orar sobre a igreja, ele ensina a orar sobre a sua vida, mas você não está lendo a Bíblia, então fica pedindo a Deus o que Deus não prometeu. Então, qual que é a primeira lição óbvia desse texto? Você pode resumir, se você preferir, com Bíblia. Tiago, não temos porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos mal. Eu vou voltar em Tiago. E o problema não é o pedido, o problema não é o jeito, o problema não é o jeito de pedir. O problema é justamente o pedido. Oramos por coisas da nossa cabeça e dos nossos anseios, e Deus não tem compromisso com isso. Antes, Deus tem compromisso com a sua palavra e com as orações que brotam da palavra. Deus não tem compromisso com as coisas da sua cabeça. Deus tem compromisso com a sua palavra e com as orações que brotam da sua palavra. Deus revelou, você pode orar. E Daniel orou para que Deus fizesse o que havia prometido. E orou com confiança porque estava orando aquilo que Deus prometeu. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse texto. Essa é a primeira coisa que eu vejo no registro desse texto. A segunda coisa que eu vejo no registro desse texto é que nós podemos aprender que a oração de Daniel era uma oração suplicante. Sim, súplica. A nossa oração às vezes é muito descompromissada. Tem muita gente mandando, na época eu falava e-mail, hoje em dia ninguém mais manda e-mail. A oração está tão pequena que é um tweet para Deus, que é um WhatsApp para Deus, tem gente gravando áudio para Deus. Porque a nossa oração é fria, sem graça. Eu não vejo isso em Daniel. Olha o verso 3. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar em oração e súplica. Mas ele não apenas disse que era súplica, ele estava com a postura de súplica, porque ele entrou em jejum, ele se vestiu de pano de saco e se colocou cinza sobre a cabeça, numa demonstração clara de tristeza e contrição. Mas não bastasse o que você está vendo. Olha o verso 4. Veja se isso não é uma súplica. Ah, Senhor! Olha o verso 19, lá embaixo. Ah, Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende e age. Verso 18, inclina, Senhor meu, Deus meu, os ouvidos e ouve. Uma das coisas que nós mais fazemos em oração é pedir, é rogar, é suplicar a Deus. E, de fato, não tem nada de errado. Orar é abrir o coração na presença de Deus. Olha só, de repente saiu até uma definição. O que é orar? Eu não sei o que é orar. Orar é falar com Deus. Não. Dá para gravar áudio e mandar para Deus. Tem um monte de gente falando com Deus aí. Orar é abrir o coração na presença de Deus, é se expor diante de Deus, é falar abertamente de nossas carências, angústias, temores, frustrações, projetos. Deus já sabe. Então por que você está escondendo? Mas se Deus já sabe, por que eu vou falar? Porque Ele é soberano. E esconder fica chato. Já tentou se esconder de alguém que está te vendo? Você se sente como? Ridículo. Pois é. Por que você não está falando para Deus o que Ele já sabe? Está tentando se esconder atrás da moita de um Deus onipresente? Fala. A oração é se desnudar diante de Deus. Sabemos que orar não é só pedir, mas interceder, agradecer, louvar, confessar, adorar, pedir. A súplica é ensinada na palavra de Deus. E não só aqui, a súplica enche as Escrituras. Eu separei um monte de texto, mas eu estou pensando aqui, se eu for ler alguns desses muitos exemplos, depois faça o exercício em casa, digita súplica na sua Bíblia, caça a palavra súplica, você vai ver a quantidade de vezes. E um monte de outras em que a palavra não aparece e claramente o é.
E se você quiser ir para oração mor, a maior oração, aqui o próprio Deus encarnado nos ensinou a orar dizendo, e ele começa com súplicas. Primeira petição, segunda petição, terceira petição. Devemos, contudo, estar atentos às promessas de Deus. E daí a importância do ponto anterior de eu começar dizendo que o contato com a palavra de Deus faz você orar o que Deus já prometeu e tudo fica mais fácil. E não julgar que os nossos sonhos egoístas reflitam automaticamente o querer de Deus. Não, Deus fala ao meu coração. Até parece. Deus fala na palavra dele. E se a palavra dele falar ao seu coração, muito que bem. Então, se Deus está falando ao seu coração, eu posso achar na palavra dele o que o seu coração está falando. Se eu não achar, eu fico com a Bíblia. O que eu devo pedir? Tiago diz que a gente pede mal, eu já vou chegar lá. Tudo quanto Deus prometeu deve ser alvo de nossas petições. Eu vou repetir, preste atenção. Olha que bênção. Tudo que Deus prometeu, você pode e deve pedir. Amém. Vocês não falaram, mas deviam. Mas qual é o problema? Por que vocês não falaram glória a Deus, amém, aleluia? Porque vocês não sabem o que Deus prometeu. Vocês acham que Deus prometeu o que vocês querem. Vou repetir, porque isso aqui quem disse foi Calvino. Deus, tudo que Deus prometeu deve ser alvo de nossas petições. Nem mais, nem menos. Nem menos. Pedir menos do que Deus prometeu é pecado. Eu falo com um sorriso no rosto, que nem coisa mais maravilhosa do que você pedir menos. Não humildade, é pecado. É errado. Pode pedir tudo que Deus prometeu. Cuidado. Você não sabe o que Deus prometeu. Deus também prometeu vara quando o pecado vier. Deus também prometeu disciplina quando a gente se desviar do caminho. E esse aspecto, pedir a Deus, orar a Deus tudo o que Ele prometeu, não é um limitador. Eu entendo que esse é um fator libertador. Não devemos esperar da parte de Deus aquilo que também não nos seja ordenado pedir em oração. Olha que bênção! Orar é como uma pá para escavar os tesouros escondidos no solo do Evangelho. E por que você não é rico? Porque você não usa o raio da pá. Quando eu era adolescente, eu tive leucemia. E as pessoas me encheram de livros para eu ocupar a minha cabeça e o meu tempo. E um daqueles livros, eu recebi muita coisa para ler, eu li tudo, nem tudo prestava. Mas em um desses livros, tinha uma ilustração maravilhosa de um senhor que tinha uma fazenda e nada do que ele plantava ali prestava. Não nascia e quando nascia esquisito. Nascia, sei lá, nasce esquisito, sei lá. Não nasce podre, mas não nascia prestando. Ele decidiu vender aquelas terras. E a intenção do comprador era pôr boi para pastar, porque para a agricultura a terra não prestava. E os bois começaram a passar mal, porque nem a grama que nascia ali prestava. Ele, como novo dono, resolveu cavar e ele descobriu que a razão pela qual nada nascia naquele solo é porque ele estava encharcado de petróleo. Ficou rico. E eu achei, nossa, que curioso. Ele falou, pois é, a gente está reclamando da doença, está reclamando do câncer, pega a pá da palavra e cava mais fundo. Você vai encontrar o que Deus reservou de riquezas para você. Não temos porque não cavamos. Temos pouco porque não cavamos mais fundo. A oração é a pá que cava o Evangelho. E uma oração suplicante é uma oração que pede e suplica conforme a vontade de Deus. E no exercício da oração, nós somos educados a moderar os nossos desejos, colocando eles diante de Deus, santificando o desejo antes de apresentar para não passar feio. Rogamos a Deus que eduque as nossas paixões e emoções, que domestique as nossas vontades, discipline os nossos ímpetos para podermos orar de coração, seja feita a sua vontade, não a nossa. E às vezes é isso aí, é cavar em um solo aparentemente infértil para descobrir as riquezas da graça.
Agora, note como as orações hoje em dia estão tão distantes desse ideal. O que elas pedem? Ou elas pedem desinteressadamente, vamos orar para alguém que está doente. Ah, Deus sabe, se Deus quiser curar, Ele cura. A gente não suplica mais. Falamos o que queremos, desinteressados daquilo que Deus quer para nós. Tá aí, Deus, isso é o que eu quero, faz com isso o que o Senhor quiser. Achamos que temos que adivinhar, ou que só importa dizer, Deus sabe. Mas a verdade é que, fazendo assim, nós nutrimos no nosso coração falsas esperanças, crendo que Deus nos daria o que Ele nunca prometeu dar. Orar sabendo que Deus quer dar é mais do que um meio adiantado para receber o que você está pedindo. É ter o que você está pedindo. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Daniel pediu e recebeu, porque ele pediu conforme a vontade de Deus. Como é que eu faço para pedir conforme a vontade de Deus? Eu já falei. Leia a Bíblia. Eu vejo mais uma última coisa aqui, antes de... Eu estou olhando distante o texto. Quando eu olho ele de longe, eu vejo Daniel orou por causa da Bíblia, Daniel suplicou e Daniel intercedeu. A oração de Daniel, que eu acho que é a mais óbvia lição daqui, é que a oração de Daniel foi uma oração de intercessão. E não sei vocês, mas eu estou mais interessado em orar por mim do que por você. É claro que eu também estou esperando que você ore por mim, mas eu sei que você é igual a mim. Você também queria que eu estivesse orando por você. E quando todo mundo orando por si, tem uma pessoa só orando por si mesma. E ainda pedindo mal, errado. Que bagunça. Pois é. Eu vou explicar semana que vem o que é uma oração de intercessão e de confissão. Eu vou explicar como essa oração está estruturada. Mas hoje é importante notar que Daniel não está confessando os próprios pecados. E esta frase é o gancho para a aplicação e para a ceia. Daniel não está confessando os próprios pecados. Ele está se colocando ao lado do seu povo e dos líderes, fazendo por eles o que eles deveriam estar fazendo e não estavam. Um homem impiedoso orava em favor de uma nação inteira. E é certo, e eu entendo até que é apropriado, que em momentos de trevas nós levemos as nossas próprias preocupações diante de Deus. Mas não devemos ficar tão concentrados no nosso próprio sofrimento a ponto de esquecer das necessidades mais amplas do povo de Deus. Ao longo de toda a minha vida, até em casa, minha família está aí, depois vocês perguntem. Eu me incomodo com o povo de Deus sendo perseguido quando no Brasil a gente tem tanta liberdade. Eu não sei se dizer se graças a Deus o povo lá fora está tendo mais liberdade ou se graças a Deus a perseguição está chegando no Brasil. Eu só sei que a gente se preocupa muito pouco com isso quando a gente pode fazer o que está fazendo. Sendo intercedendo pelos seus irmãos que não estão podendo fazer isso aqui. Daniel não estava orando simplesmente pelo próprio conforto, por proteção, por luz em meio às trevas, tal como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. É apropriado que nós oremos pelo pão nosso de cada dia, mas Ele também nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E frequentemente nós pensamos em intercessão como uma tarefa para poucos. Aqui é importante salientar esse dado. Quando a gente pensa em intercessão em Israel, a gente pensa que quem fazia isso era o sacerdote. Profetas oravam de outra forma. Intercessão, levar o povo diante de Deus, era uma tarefa sacerdotal e não profética. Mas eu encontrei vários outros profetas fazendo esse tipo de oração intercessória. Mas para nós, que vivemos pós-Novo Testamento e recebemos o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, isso significa que, seja profético, seja sacerdotal, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tu é o que os sacerdotes eram, tu é o que os profetas eram, tu é o que os reis eram. Então, para onde você correr,
você vai ter que orar intercessoriamente. Nós somos reformados, nós até cremos na doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Não tem mais sacerdote, não tem irmãzinha da oração poderosa, não tem ninguém aí no fundo. Ih, tem, tô brincando. Que sempre tem uma irmã no fundo da igreja que ela orou, Deus vai fazer. Não tem? Lá apenas na igreja de onde vocês vieram. Tem irmãzinha que ela não participa de nada. Mas se ela... Tô brincando, né? Sempre há uma esposa do pastor que você pede para orar, né? Mas vocês têm uma irmãzinha que não faz nada na igreja, mas se ela orar, dá certo. É isso aí, dá certo. Até casamento sai. E eu sei que você está pensando, podia ter uma senhora dessa aqui. Cuidado, seus pecadores. Sacerdócio universal dos crentes não dá a nenhum de vocês a liberdade de achar que Deus colocou um Daniel aqui e o resto tudo é povo. Cada um de vocês é Daniel. Cada um. Nós todos estamos encarregados do dever e do privilégio de interceder pelo povo de Deus no seu reino. Tanto local como ao redor do mundo, colocando as necessidades da igreja e mais amplamente do mundo inteiro diante do trono da graça. Como, por exemplo, orar para que esse emissário de Satanás, chamado Covid, volte para o inferno de onde veio. Porque ele está impedindo a gente de viver uma vida normal. E olha que ele nem é tão mortal assim. Não, calma, você entendeu errado. Nós estamos falando das bestas lá que no máximo podem magoar os santos. Porque quando pega ele pode até matar, mas é o máximo que ele pode fazer. Mas sabe, sai para lá, volta para onde você veio, desgraça, peste. Deixa a gente viver em paz, deixa a gente viver sem máscara. No mínimo, deixa a gente se abraçar. Nós podemos fazer isso, e eu acredito mais, nós devemos. Portanto, meus irmãos, quando eu chego no final, e para não dizer que não falei das flores, existe uma flor mais alta e mais brilhante nesse jardim. Será que você percebeu ao longo dessa exposição que em todo o tempo nós estávamos falando da mesma pessoa, Jesus Cristo? Deixa eu mostrar rapidamente como nesses 3 pontos Jesus apareceu em Daniel. Eu disse que os 3 principais pontos foram palavra, súplica e intercessão. Impossível não ver Jesus aqui, porque não obstante ele mesmo ser a palavra encarnada, o Senhor Jesus foi claramente um homem de oração como Daniel. E está registrado no Evangelho as várias e inúmeras vezes em que o Senhor Jesus se retirava para orar, sendo Deus. Ele era a palavra. Ele não precisava recorrer a nada nem a ninguém, sendo a palavra. Mas o que você vê é Jesus orando textos bíblicos. Jesus orando os salmos. E ele não só orava a palavra, mas ele era a palavra orando quando orava. E mesmo sendo Deus de Deus, nunca julgou que esse elemento fosse suficiente. Ele se colocava insistentemente e frequentemente na presença do seu Pai, em oração. E o que ele fazia? Suplicava. Por nós, por si. O que você diz do Getsemane? Com quantas súplicas você acha que o nosso Senhor não orou em favor de nós e de si mesmo ao ponto de suar sangue de intensa agonia? Se isso não é súplica, eu não sei dizer o que é. Ele estava se preparando para o sacrifício final em nosso favor. E o que ele fez? Ele fez suplicando, ele fez em oração. E o que ele estava fazendo, se não intercedendo por nós? Uma coisa que ele fez em oração, João 17, mas que ele fará o resto da eternidade, até que a gente vá para o céu. Né? A intercessão de Jesus, a mim me parece ser eterna. Porque é isso que ele está fazendo hoje, ao ponto da gente dizer isso em forma credal, porque ele intercede por nós à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje não mais orando, vai saber também, né? Pai que ora. Ainda é homem? Mas o ponto aqui é que ele é o nosso intercessor. Poder interceder por alguém em oração é desfrutar
de um imitácio Cristo que você não vai conseguir de outra forma. É imitar Cristo. Já parou para pensar que a gente está muito preocupado em viver uma vida santa quando a gente pode interceder uns pelos outros? Isso já seria imitar a Cristo. Daniel está aqui nesse texto claramente tipificando o Redentor e o que ele faria em nosso lugar. Um santo intercedendo por pecadores que sequer sabem o que lhes acontece. Sendo assim, irmãos, muito mais do que nos ensinar a orar, esse texto nos encoraja a uma confiante e suplicante oração, para que nós o façamos com mais fervor, para que a gente assim encontre e desfrute das glórias do Redentor, que é a palavra encarnada que suplicou e intercede por nós.